Olá, Satcats, tudo bem com vocês? Hoje é Valentine's Day, Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, e por isso eu trouxe para vocês esse lindo bloco de coração com retalhos. Eu sou a Marza Satico, professora de patchwork e também de costura criativa há mais de 20 anos, e aqui no canal você aprende um método simples para fazer qualquer patchwork sem depender de tutoriais. Eu calculei o tamanho desse bloco para que ele fique com 30 por 30 centímetros, porque eu acho que esse tamanho é um tamanho básico para vários tamanhos de colcha, para fazer almofada, para fazer jogo americano e até caminho de mesa. Mas se você quiser calcular em outros tamanhos, fazer ele um pouco maior ou fazer ele um pouco menor, isso é perfeitamente possível, mas para isso você precisa conhecer o meu mais novo curso, que é o Fábrica de Patches. Ele vai ser lançado no dia 23 de janeiro, às 20 horas, agora no ano de 2023. Então você clica aqui no link que tem afixado no primeiro comentário aqui dessa aula, para você já se inscrever, porque vai ser um evento online e gratuito com todas as informações, todo o passo a passo para você conseguir calcular todos os patchworks que você vê, que você sonhou, que você guardou, que você está aí usando para inspiração e que você vai agora tirar da gaveta, tirar do campo dos sonhos e poder fazer do tamanho que você quiser. Então te vejo lá. Eu gosto sempre de desenhar o bloco antes no papel quadriculado, e eu já fiz aqui a medida que eu quero e o plano de corte. Então eu já cortei as minhas faixas de 6,5 por 32, 4 quadrados da cor de fundo de 6,5 e 2 quadrados também da cor de fundo de 16,5. Agora o próximo passo é riscar uma diagonal no avesso de cada quadrado da cor de fundo. Eu vou usar uma canetinha dessas que apaga com o ferro, mas pode ser com lápis também, se for bem fininho e bem clarinho. Com os quadrados todos riscados, uma diagonal no avesso, nós vamos agora dispor as tiras, as faixas, como nós queremos distribuir as cores. Eu preferi intercalar essas cores que são mais claras com essas um pouco mais escuras. E aí nós vamos separar essas duas do centro e vamos posicionar 2 dos quadradinhos. Vamos dispor aqui 2 dos quadradinhos com as diagonais apontando para dentro, ó, que vai ser aquele biquinho do coração, do bloco de coração. Então a gente vai posicionar dessa forma e vamos costurar na diagonal. Enquadra ele bem aqui no tecido e vamos costurar aqui na diagonal. Agora a gente refila, deixando uma margem de costura de uns 7 milímetros. Então vamos deitar a costura com muito cuidado, ó, só pressionando o dedo sobre essa costura, porque ela foi feita no viés. Então a gente deita a costura para o lado do tecido escuro. Agora sim a gente reposiciona e vamos unir todas essas faixas umas às outras. Eu gosto de trabalhar os pares, então vou fazer esse par e esse par. Depois eu uno os 3 juntos. A costura agora nessa hora pode ser um pouquinho maior, pode colocar o ponto no 2,5. Aqui nós queremos encaixar direitinho a costura de diagonal com diagonal. Então, é interessante prender com um alfinetinho para que ela não saia do lugar e fique o mais certo possível. Ficou bem certinha a diagonal. Agora eu vou abrir essas costuras
Eu vou passar no ferro, mas eu gosto de abrir aqui antes, para já deixar mais fácil quando a gente for pro ferro e passar todas as costuras abertas. Agora sim, eu uno esses 3 pares de faixas, eu cortei as faixas um pouco maior, eu cortei com 32 centímetros e eu vou refilar depois para 31,5. Então, eu vou alinhar todas aqui de cima para baixo, porque aqui eu já tenho o tamanho certo do meu cantinho aqui do coração. E agora costuro aqui o último par de faixas do nosso bloco. Também vou abrir essas 2 últimas costuras feitas. Nosso bloco tá assim, agora eu vou passar ferro bem passadinho. Já passei, já deixei esfriar um pouquinho. Agora, nós vamos posicionar os últimos 4 quadrados. Esses 2 aqui, ó, com a diagonal apontando para fora, esse com a diagonal para fora, o outro canto oposto, com a diagonal para fora, e vamos costurar aqui. Também corta, deixando margem de costura. E deita a costura pro lado do escuro. Deita a costura pro lado do escuro. Só pressiona para não esticar e o seu tecido aqui que tá no viés não ceder. Mesma coisa com os quadrados de baixo. Só que esse aqui a gente vai ter que fazer um de cada vez. Então, vamos costurar aqui nessa risca, nessa diagonal, e vou costurar 1 centímetro depois. Então, eu já vou riscar aqui 1,5 centímetro eu vou riscar. Vou fazer uma costura nessa diagonal e uma nessa diagonal externa. Como ele é um pouco maior, acho que é interessante a gente prender com alfinetes. Faz primeiro a diagonal principal. Agora eu volto e faço a segunda diagonal, a de fora. Agora, nós vamos cortar bem no meio dessas 2 diagonais. Essa régua tem a faixa de 7 milímetros, então, é só posicionar ela a partir da primeira diagonal costurada. Isso aqui é sobra, você pode usar em algum outro projeto no futuro. E aqui, nós vamos deitar a costura pro lado do escuro. Também com cuidado, porque a gente tá lidando com o viés do tecido. E agora sim, vamos posicionar o outro quadrado, direito com direito, a diagonal apontando pro meio do bloco, pra parte central inferior do bloco. E aí, com a costura deitada aqui pro lugar que a gente quer, nós vamos fazer o mesmo processo. Costurar a diagonal central e outra 1,5 centímetro pra fora do bloco. Refila. Sobrinha, que se você fizer mais blocos, vai dar para fazer um catavento ou algum barrado.
e deita a costura pro lado do escuro. Também com muito cuidado para não esticar o seu tecido que tá no viés. O seu bloco tá pronto. E agora a gente vai passar bem passado a ferro, sem forçar ninguém. O nosso bloco tá pronto e agora é só usar a criatividade e montar a peça que você tá precisando aí para enfeitar a sua casa e deixá-la mais aconchegante. Aqui vocês vão perceber que fica uma parte quadradinha, não fica bem na diagonal, porque você vai precisar ainda fazer a costura. Então, quando você costurar uma faixa de tecido para montar a sua peça, fizer aqui uma borda em toda a volta, ele vai ficar direitinho. E essa parte aqui, que se refere à margem de costura, ela vai desaparecer e ele vai ficar certinho na montagem da sua peça.